Modelo atômico de Bohr, distribuindo os elétrons em camadas para átomos neutros, né? Então, o que é um átomo neutro? É aquele átomo onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Mas o número de prótons é o Z, né? Que é o número atômico. Se eu conhecer o número atômico desse átomo, eu sei quantos elétrons ele tem, e aí eu posso saber, utilizando as regras que Bohr estabeleceu, quanto tem na camada K, quanto tem na camada L, quanto tem na camada M, e assim por diante. Para efetuar a distribuição eletrônica em camadas para um dado átomo, devemos conhecer seu número total de elétrons e respeitar a quantidade máxima de elétrons que cada uma das camadas pode ter. A tabela abaixo mostra essas quantidades, né? Então, o que a gente vê aqui na tabela? Que a camada K pode ter até 2 elétrons, a L até 8, a M até 18, a N até 32, a O até 32, e 18 na P e 8 na Q. Lembrando ainda que essas camadas, elas também são conhecidas como níveis, né? O K é o nível 1 de energia, o L é o 2, o M é o 3 e assim sucessivamente, né? Como eu havia falado, em átomos neutros, o número atômico Z nos informa o número de elétrons. Deve-se respeitar o número máximo de elétrons que cada uma das camadas pode ter e seguir as regras abaixo. A regra número 1. Começando a partir da camada K, ir adicionando o máximo de cada camada, máximo que cada camada comporta, até que isso não seja mais possível, ou acabe o número de elétrons, né? A penúltima camada a receber elétrons nunca pode ultrapassar a quantidade de 8 ou 18 elétrons. Na penúltima camada, dependendo de quantos elétrons ainda tem para colocar, eu sempre vou colocar o máximo possível. Se for possível colocar 18, é 18. Se não der, eu coloco 8. A última camada nunca pode conter mais do que 8 elétrons. E a regra 4, havendo mais elétrons do que a última camada pode conter, deve-se repetir o número de elétrons da camada anterior e passar o excesso para a próxima. A última camada não necessariamente ficará com a sua capacidade máxima. Acompanhe os exemplos. Então, os exemplos a gente tem aqui na página da esquerda, né? Mas vamos fazer eles aqui. O sódio tem número atômico 11, então ele tem 11 elétrons. Então a gente vai começar lá, K, L, M, N, né? Quanto que cabe na primeira? 2. O máximo da segunda, 8. O máximo na terceira é 18. Mas de um total de 11, eu só tenho mais um, porque eu já coloquei 2 e 8. Chegou em 10, eu só tenho mais um. Então, o que aquela regra diz? Não pode ter mais do que 8 na última camada. E a última regra ainda fala que a última camada não necessariamente ficará com sua capacidade máxima, né? Então, tranquilo. 1 aqui. Total, 11 elétrons. Cálcio. 2, 8... E aí já coloquei 10. Aí na camada M eu teria 10. Só que aí eu olho lá a regra 5, a última camada não necessariamente ficará com sua capacidade máxima, mas não pode exceder. Porque eu tenho ainda a regra 3, a última camada nunca pode conter mais do que 8 elétrons. Então, quando isso acontece, entra a regra 4. Havendo mais elétrons do que a última camada pode conter, deve-se repetir o número de elétrons da camada anterior e passar o excesso para a próxima. Então, eu desisto de colocar 10 aqui, camada anterior tem 8, então eu repito 8 e o excesso, a diferença entre 10 e o 8, que eu deixei aqui, então é 2. Então, isso aí vai para a camada N, que é a seguinte. Aí vem o bromo. Número atômico 35. K, L, M, N.
2, 8, 18. Aqui eu já coloquei 28. Para 35 faltam 7. Como pode ter até 8 elétrons na última camada, então o que vai acontecer? Eu já coloquei e não preciso utilizar regra nenhuma aqui. Só usei a distribuição normal. 2 na primeira, 8, 18 e o 7. Que fui respeitando as quantidades máximas de cada camada e já cheguei na distribuição final direto. O bário. 2. Opa. Vamos lá. 2, 8, 18, que são as capacidades máximas. Já cheguei em 28. Para chegar em 56, faltam mais 28. Então, vou colocar 28 aqui. Só que a regra diz o seguinte, a regra... Deixa eu ver aqui. Regra 3. A última camada nunca pode conter mais do que 8 elétrons. Então, o que vai acontecer? Se essa não vai ser a última, de repente ela vai ser a penúltima, né? Então, vou usar aquela regra lá, ó. A penúltima camada a receber elétrons nunca pode ultrapassar a quantidade de 8 ou de 18, né? Então, como de repente essa aqui vai ser a penúltima, então eu vou colocar o 18 aqui. Sobram 10, que é a diferença entre o 18 e o 28 que eu tinha. Só que eu chego aqui, eu vou ver a regra de número 5. Não, vai ser a regra de número 3, na realidade. A última camada nunca pode conter mais do que 8 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar de novo a regra 2. A penúltima camada a receber elétrons nunca pode ultrapassar a quantidade de 8 ou 18 elétrons. Não tem como colocar 18, mas eu tenho como colocar 8. E a diferença eu jogo para frente e termino a distribuição eletrônica.